Conecta TCE está no ar. E hoje o nosso tema é urgente e mexe diretamente com o bolso e o futuro de todos nós. As mudanças climáticas e o impacto delas nos pequenos negócios. Sabia que as pequenas empresas representam 97% das empresas ativas do Brasil? Elas são a base de nossa economia local, mas também as mais vulneráveis a eventos extremos e à escassez de recursos. Para entender como o poder público e os tribunais de contas podem fortalecer políticas públicas de sustentabilidade, nós recebemos hoje no estúdio a Camila Andrade, que é analista técnica do Centro Sebrae de Sustentabilidade. Seja muito bem-vinda, Camila. Oi, obrigada. É um prazer estar aqui apresentando o Centro Sebrae de Sustentabilidade e falar de um tema tão importante, né? Que é as mudanças climáticas e cada vez mais a gente consegue observar o quanto vem sendo discutida, né? Exatamente. E aí, Camila, conta um pouquinho da sua trajetória nesse aspecto das mudanças climáticas. Eu sou formada em gestão ambiental, eu tenho doutorado pela USP, né, em ciências ambientais, e durante a minha trajetória eu sempre trabalhei com a parte de avaliação de impactos, mudanças climáticas também. E agora no Sebrae eu sou analista técnica, né? Então a gente tenta levar sempre conhecimento no sentido de como vai ser aplicado para o pequeno negócio. Então nós realizamos ano passado uma pesquisa nacional que avaliou mais de 4.000 empresários, né? Seja ME, né, que é microempresa, ou empresas de pequeno porte, para saber quais eram as percepções deles, mas também as ações que eles já vêm fazendo, tanto no processo de adaptação, mitigação climática, como também na descarbonização. E esses negócios são no Mato Grosso ou a nível nacional? São nacionais, né? A gente também avaliou a região centro-oeste, né? E o estado de Mato Grosso. Mas essa pesquisa, ela vem, enquanto Centro Sebrae de Sustentabilidade, né? Mostrar para a gente de que forma nós podemos trabalhar também com os pequenos negócios, assim, né, no aspecto de mudanças climáticas, mas principalmente como que eles vêm sofrendo, ou eles já têm essa percepção em relação às mudanças ou não, né, no desempenho, principalmente da empresa dele, em relação às mudanças climáticas. Isso que eu ia perguntar, com relação aos pequenos negócios, quais são os maiores desafios hoje com relação às mudanças climáticas? Olha, na pesquisa mesmo, ela mostrou que mais de 70% dos empresários entrevistados, eles já estão tendo essa percepção de que as mudanças climáticas, elas, de alguma forma, afetam direta ou indiretamente o negócio deles. E de que forma afeta, né? Então, assim, seja no calor extremo, ou chuvas excessivas, ou falta de água em algumas regiões. E como que a gente conseguiu ter essa percepção, né? O Brasil, ele é um país muito grande, então cada região ela vai ter uma característica diferente e de como esse pequeno negócio ele vai ser afetado, né? Então regiões mais do sul estaria relacionado à parte de chuvas excessivas que influenciam, né? Independente do segmento desse pequeno negócio. Então, com relação às empresas de pequeno negócio aqui de Mato Grosso, quais são os desafios que elas vêm enfrentando? Olha, nós avaliamos 5 segmentos diferentes, né? Então, nós avaliamos tanto a agropecuária, construção civil, indústria, né? Que seria pequena indústria, comércio e serviço. E dentro dessas 5 áreas, nós conseguimos identificar, né, que a região de Mato Grosso ela pode ser afetada tanto por chuvas excessivas, que influencia, ou secas também prolongadas, porque vão afetar diretamente tanto o agronegócio, que é um setor muito forte aqui no estado, mas também afeta indiretamente outros setores, como comércio e serviço, por exemplo, né? Com chuvas excessivas, porque depende muito da região. O estado de Mato Grosso é uma região muito grande também, né? Então, cada região ela vai estar propensa a ter uma vulnerabilidade ou um risco diferente. São demandas que Exato, são e dependendo do setor também. Então, de uma maneira geral, a gente consegue observar, né, que seja em regiões onde onde terão, né, secas mais prolongadas ou chuvas excessivas que influenciam, né? Mas como que isso mostra para o comércio e serviço, né? Porque na agropecuária a gente consegue ver diretamente como isso afeta, né? A produção de grãos, a produção de insumos, né, que são vendidos, exportados aqui no estado.
Mas no comércio e serviço, a gente consegue ver isso porque, por exemplo, pode influenciar o transporte desse produto até a empresa. E a logística influencia diretamente. Isso pode afetar o preço da venda desse produto. Ou esse produto ele pode se tornar mais escasso, porque automaticamente você não consegue produzir ele. Então, quando você for vender esse produto, você vai ter que aumentar o preço. E às vezes, né, automaticamente já vem um processo de demanda, né, também. Então, tudo isso influencia muito, né, num aspecto relacionado às mudanças climáticas. Exato. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ele tem uma comissão do meio ambiente que trata dessas questões do Estado em específico e também outras ações relacionadas a incentivar os municípios, né, e a parte técnica também, a se preocuparem com essa questão. O que você acha que o Tribunal de Contas, além de ser um órgão que fiscaliza e orienta, quais são as outras demandas que você analisa ser importante o tribunal ali junto com o SEBRAE ou outros órgãos também, falar com os municípios nesse sentido? Acredito que seja, primeiro, né, para que todos os municípios eles tenham e desenvolvam um plano de adaptação e mitigação climática, porque isso é muito importante. Então, quando a gente fala em um município ou um território, a gente está falando de todos. Exato. Né, principalmente de sociedade. Sim. Então, automaticamente, quando você desenvolve um plano de adaptação e mitigação climática, você vai identificar através de um diagnóstico as áreas propensas onde serão mais vulneráveis, onde terão mais riscos, né? E automaticamente você vai criar um plano de ação para que aquela população, aí seja, né, o cidadão e dentro os pequenos negócios, se influenciem diretamente. Sim. Porque hoje, né, a gente consegue observar, principalmente através dessa pesquisa, que os pequenos negócios, eles, como você falou no início, né, eles são a força motriz do desenvolvimento econômico, Exato. né? E automaticamente, quando isso afeta o desenvolvimento do pequeno, a gente consegue enxergar cada vez mais que a gente precisa de políticas públicas e ativar essas políticas públicas para o município, porque vai afetar o pequeno também, Exatamente. né? Seja na logística, seja na sua produção, seja no desenvolvimento de um novo serviço. E quando a gente fala em desenvolvimento de um novo serviço, automaticamente a gente está falando também que existem oportunidades, né? Hoje em dia nós estamos trabalhando com o pequeno, a gente até criou um curso específico para isso, Bacana. Chamado empreendedorismo climático. Interessante. Mas assim, o que seria empreendedorismo climático e como que eu vou empreender se automaticamente eu estou sofrendo em relação a esse risco, né? Ou tenho um risco propenso a sofrer a longo prazo. Existem algumas ações, né, ou atividades em sustentabilidade que eles podem trabalhar, né, como a parte de créditos de carbono, ações do dia a dia dele que ele pode inserir dentro do seu processo produtivo. Utilização de materiais recicláveis, Exato, né, várias ações. Um exemplo mesmo, né, de prática, nós temos uma empresa que começou no SEBRAE, né, ela foi atendida pelo SEBRAE, hoje ela presta serviços para o SEBRAE, Que bacana. Se chama Origem Compostagem, né, então ela faz todo o processo de compostagem, seja de empresa, seja de condomínio, seja de casas, e ela trabalha com isso, é o serviço dela, é uma demanda dela, né, e hoje quando a gente olha para a parte de gestão de resíduos, seja do indivíduo, né, eu na minha casa, ou eu enquanto município, né, enquanto cidadão daquele determinado município, o processo de gestão de resíduos também conta com políticas no processo de adaptação climática. Porque quando a gente fala em mudanças climáticas, automaticamente a gente está falando de processo de carbono, né, de descarbonização. E como que a gente vai diminuir a emissão de carbono para que não impacte, né, a nossa camada de ozônio. Então, uma das ações está relacionado à melhor gestão dos resíduos sólidos, seja do município, seja da empresa, seja da minha residência, por exemplo. E essa capacitação para os empreendedores, ela funciona todo ano? Como funciona? Sim, para nós temos o empreendedor hoje, que estiver interessado. Nós temos uma plataforma educacional e essa plataforma ela tem diversos cursos, né, com temáticas específicas já aplicado tanto ao pequeno negócio quanto ao poder público. E tem esse curso, né, de empreendedorismo climático que é específico para o pequeno negócio. Porque na nossa pesquisa mesmo, identificada, hoje a gente consegue ver uma lacuna muito grande. Por quê? Por mais que os pequenos eles já tenham percebido ou já tenham sentido que as mudanças estão afetando direta ou indiretamente o negócio dele, mas ele não consegue se preparar para isso.
para mitigar esses impactos, ou antecipar mesmo o processo. Principalmente porque os pequenos, eles têm diversos desafios, né? Exato. Da gestão do negócio. Exato. E aí entra essa questão climática também, que é um outro grande desafio. E a inserção do planejamento, dessa mitigação, desses impactos, ali é importante. Então, hoje, acredito que foi 20% da pesquisa que já vem trabalhando ou inserindo de alguma forma, mesmo que singela, as mudanças climáticas dentro do seu processo mesmo de desenvolvimento da empresa. Então, isso quer dizer para a gente que a gente ainda tem uma lacuna a ser trabalhada junto com o pequeno, para mostrar que ele pode inserir pequenas ações dentro do dia a dia dele, mas que possam colaborar para ele se prevenir em relação a algumas vulnerabilidades ou alguns riscos climáticos que possam acontecer. Porque a gente fala muito sobre mudanças climáticas, mas automaticamente a gente tem que olhar cenários, né? Então, seja cenários agora, né, do ano de 2026 ou 2050, 2030. Minha pesquisa de doutorado, por exemplo, né? Eu trabalhei com a Bacia do Alto Paraguai. E dentro da Bacia do Alto Paraguai está o nosso, né, bioma, que é uma riqueza, que é o Pantanal. E na construção de cenários dentro da minha pesquisa, ele mostrou que se a gente não tomar medidas, né, preventivas em relação ao bioma, ele pode virar daqui 20, 30 anos uma savana. Então, todo o processo de desempenho dos serviços ecossistêmicos que tem no Pantanal, ele pode perder. Isso é extremamente preocupante e importante a gente tomar medidas, né, para que a gente não perca um bioma único brasileiro, que é o Pantanal, né, e que é tão importante, porque hoje a provisão de serviços ecossistêmicos que a gente tem no Pantanal, que nós temos dentro do bioma, é inúmero, assim. Então, por exemplo, ele faz captação de carbono, ele faz a regulação hidrológica. Então, assim, existem diversos serviços ecossistêmicos que esse bioma faz, muito bem feito, e que a gente precisa cada vez mais preservar. Então, quando a gente olha, por exemplo, né, já em desenvolvimento econômico, e quanto as mudanças climáticas elas estão relacionadas a esse processo, é só a gente olhar o último relatório do Fórum Econômico Mundial, e ele traz tanto a perspectiva de pequeno prazo, né, quanto a de longo prazo, de 10 anos, as mudanças climáticas elas estão até no top 5 ali, no top 5, eles estão relacionados a esses riscos econômicos, porque vai impactar diretamente a economia. Porque hoje em dia, automaticamente, o uso dos recursos naturais como principal insumo no desenvolvimento econômico, aí a gente fala de todo o processo de desenvolvimento econômico do mundo, é derivado dos recursos naturais. Então, tanto a perda da biodiversidade, né, as mudanças, né, e desastres relacionados às mudanças climáticas estão destacados num relatório econômico, que vai impactar diretamente a economia. E o interessante desse relatório do Banco Mundial é que dentro da análise ali das mudanças climáticas existe também um lado que poucas pessoas param para analisar, mas que é muito importante, que é a questão gênero, que as mulheres são as principais, né, impactadas com relação à mudança climática. E dentro do seu olhar, como, né, um profissional atuante disso, qual que é a sua opinião? Olha, nós temos muitas empreendedoras hoje em dia, né? Eu sempre trago por a perspectiva do pequeno negócio, né? E hoje em dia as mulheres elas empreendem muito, né? E já têm o pequeno negócio. Mas quando a gente fala em clima, aí geralmente vem um processo tanto de justiça climática, né? Que é o termo utilizado também, que entra tanto o aspecto de gênero, como também, né, pensar dentro do processo de planejamento de uma forma que não só o gênero, mas também a etnia, né? Principalmente os povos originários, né? Pessoas negras, periféricas, elas estejam dentro desse processo de planejamento para que elas não sofram, né, porque assim, hoje a gente consegue observar que elas, sem planejamento, são as que mais sofrerão dentro desse processo. Exatamente. Então, a gente tem que trabalhar cada vez mais, inserir dentro do processo de planejamento a justiça climática, para que eles estejam dentro. Exato. E na análise, por exemplo, do Adam Smith, quando ele
comenta sobre a questão do lado invisível da economia, aí a gente tem artigos que inclusive falam desse lado invisível, que é essas minorias, né, mulheres, entre outros aspectos ali da economia local e dos cidadãos. Então, quando a gente pensa na questão econômica, ela está diretamente ligada à questão social também. Porque quando a gente fala de economia, a gente fala de desenvolvimento, e esse desenvolvimento também está atrelado à questão social. E dentro desse aspecto das mulheres empreendedoras, quais são os desafios que você vê nas mulheres empreendedoras aqui, por exemplo, MEIs, né, entre outros negócios, das mulheres de Mato Grosso? Olha, acredito que um dos maiores desafios é, primeiro, né, o processo de formalização, a partir disso, manter o negócio, né? Sim. E assim, porque hoje em dia, né, uma das maiores dificuldades do pequeno é se manter no mercado, né? Exato. E é um mercado que cada vez mais competitivo, né? Então, por isso que a gente sempre atua tanto no processo de capacitação, né, o trabalho contínuo junto com essas mulheres, né? Tem um programa que se chama Mulheres Empreendedoras do Sebrae, que eu acho magnífico, porque ele vai trabalhar exatamente isso, né? E estimular também, né? Mostrar a força, porque, gente, nós mulheres, né, somos muito fortes, assim, então, e quando a gente fala em força, automaticamente a gente fala também no processo de resiliência, né? Então, hoje a mulher, além de ser forte, ela é muito resiliente em diversos aspectos. Sim. E isso conta muito dentro desse processo de empreendedorismo. Principalmente para lidar, né, com parte doméstica, vida empresarial, entre tantos outros desafios que são comuns, né, para nós mulheres. Sim. Você está assistindo ao programa Conecta TCE. Este canal é uma concessão pública criada para garantir informação de interesse coletivo, transparência e cidadania. Aqui debatemos políticas públicas e gestão com responsabilidade. Camila, agora vamos falar um pouquinho sobre os municípios. Nós sabemos que o Sebrae tem diversos trabalhos, né, tanto com os pequenos empreendedores, quanto com mulheres, enfim, com uma gama gigante ali de pessoas, né, em diferentes setores da sociedade, mas com relação aos municípios. Eu gostaria que você exemplificasse aqui quais são esses desafios que os gestores públicos, inclusive, eles têm tomado à frente, né, com relação à mudança climática. Olha, são diversos desafios, né? Sim. Hoje o poder público aí, até no aspecto federal, né, vem criando alguns elementos que auxiliam automaticamente esse município, né? O Plano Clima é um exemplo disso, né? Para gente, para ser organizado dentro dos setores, a parte de territórios, por exemplo, né? E o uso desses territórios de uma forma planejada. E aí dentro do município, acredito que quando desenvolva, né, o plano diretor, o processo de zoneamento daquele determinado município, criar uma política que seria um plano de adaptação é muito importante. Exato. Então, hoje eu vejo que os municípios, eles já vêm se adaptando, porque isso também é um processo novo, né? A inserção, né, a criação de um plano de adaptação e mitigação climática, o próprio Plano Clima, né, saiu o sumário executivo semana passada. Então, essa discussão e a inserção dentro do processo de planejamento, ele vem acontecendo com mais força, né, a partir do ano passado, e o que eu consigo ver é que os municípios, eles já estão tentando se adequar a esse processo. Por quê? Porque automaticamente, quando você insere um plano desse, ele vai te dar mais subsídios para que você consiga ter um planejamento melhor do seu município, né? Exato. Você havia me falado que você trabalha com a parte de cidades sustentáveis, cidades inteligentes, e o plano, ele casa muito com o plano diretor, né, que vai dar toda a descrição desse município, mas o plano de adaptação climática, ele vai mostrar para esse município as áreas de vulnerabilidade, né, quais são as áreas de risco, como que ele pode trabalhar de uma forma que haja resiliência, mas que haja também justiça climática dentro desse processo. Então, é algo que vem se caminhando, eu fico muito feliz, né, quando a gente consegue observar, tanto desde da esfera federal, né, o desenvolvimento de políticas que auxiliem os municípios à aplicação. E dentro desse processo também tem outras políticas, né, como o próprio plano de gerenciamento de resíduos, que influencia em muito dentro do processo, né, tanto do plano diretor, mas também do desenvolvimento de um plano de adaptação e mitigação climática. Camila, e você inclusive tocou num ponto importante com relação às cidades sustentáveis, é que o Tribunal de Contas de Mato Grosso elaborou um MBA, né, em parceria com uma faculdade com relação às cidades inteligentes.
que inclusive é algo importante para a capacitação desses gestores públicos, tanto os gestores públicos eleitos, né, mas também como os seus servidores públicos, para conseguirem, de fato, elaborar planos e diagnósticos para o seu município. E dentro disso, quando a gente fala da questão municipal, são vários desafios, principalmente como diagnosticar, porque a gente sabe que é um desafio também para o servidor público entender sobre mudanças climáticas, sobre questões do clima também, como você falou do resíduo sólido. São várias frentes ali dentro do município que precisam de técnicas. O Sebrae ele tem trabalhado com relação a isso no estado de Mato Grosso, frente a essa questão aos gestores públicos, como tem sido? Sim, nós temos trabalhado tanto no desenvolvimento e orientação, né, para um plano de adaptação e mitigação do município, como também nós oferecemos consultorias para os municípios em relação ao desenvolvimento de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E o mais importante é que dentro dessa plataforma ele já tem cursos específicos para gestores públicos. Olha que bacana. Então, porque eu sei que a vertente é diferente, né? E o processo de aplicação e também de tomada de decisão é diferente. Sim. Então, por isso que dentro da nossa plataforma educacional existem tanto cursos para o pequeno, porque aí ele vai aprender no dia a dia dele, né, através do seu segmento, como aplicar a sustentabilidade, mas também existem cursos para gestores públicos, né? Uhum. E um dos cursos que eu acredito que seja muito legal, é muito bacana, até para as pessoas acessarem, né, os gestores públicos acessarem, tem um sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 2030. Sim. Ah, mas por que ele é importante, né? Então, a gente já está quase chegando em 2030. 2030. Uhum. E dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, existem um dos objetivos especificamente a mudança do clima. Exato. Né? E quais são as metas que aquele determinado município ele pode atuar. Sim. Né, no desenvolvimento de ações. Então, isso é importante, essa capacitação que você falou. Acredito que esse MBA também ele vai trazer esse overview, né, de soluções, porque isso é muito importante, porque para dar insight mesmo ao município, né? Porque ele já sabe a legislação que ele tem que cumprir, né, as ações que devem ser determinadas, mas, além disso, o processo de educação e desenvolvimento de uma solução educacional é exatamente para dar insights, para ele implantar iniciativas, né, a mais dentro do seu processo de gestão, de planejamento. Exato, principalmente porque a gestão pública ela deve servir também esses microempreendedores. Sim. Então, para eles pensarem em políticas públicas ou projetos ali, até na carta de serviços da prefeitura, precisa também incluir esse aspecto aí dos ODS, que é muito importante, mas também da mudança climática. Porque além do Sebrae, o gestor público, ele precisa pensar também nessas questões, porque afeta diretamente a população. Você comentou sobre os resíduos sólidos. Então, a exposição ali de um lixão a céu aberto é uma problemática que afeta a população, o desenvolvimento econômico do município. Também tem a questão da coleta seletiva, que é algo a se pensar também na implementação, que é importante. Então, nessas frentes, assim, é muito interessante que o gestor público também se preocupe. Né? Sim. E aí, dentro da questão da gestão pública, você já imaginou qual política pública que seria interessante para o município pequeno ali, né? Nós temos 142 municípios em Mato Grosso, mas você já imaginou aí qual política pública inicial para um município que não compreende muito bem sobre essa questão da mudança climática, mas que seria interessante ele pensar? O plano de adaptação e mitigação climática, com certeza. Uhum. Porque todo município ele vai desenvolver seu plano diretor. Sim. Né? E o plano diretor, a partir do seu processo de zoneamento, ele vai estar especificando as áreas, né, que vão ser desenvolvidas, sei lá, uma área industrial, uma área que é somente de casas, né, residenciais e assim por diante. Sim. Mas eu preciso de um complemento, principalmente para eu saber, dentro da delimitação do meu município, quais são as áreas mais vulneráveis a acontecer ou propícias a ter um risco climático, né? E quem está ali dentro dessa delimitação? Sim. É uma localidade residencial, é uma localidade industrial, ou tem uma concentração de pequenos negócios? Por quê? Porque a partir desse meu conhecimento, desse diagnóstico inicial, junto com todo o cruzamento de legislações específicas, tanto do município quanto do estado e da esfera federal, eu consigo criar um plano de ação, de aplicação, para que aquelas pessoas que estejam naquela delimitação de vulnerabilidade ou de risco não sofram com isso. Uhum. Porque, imagina, né? A gente sempre tem que pensar, quando a gente fala em planejamento,
criar cenários, principalmente cenários que possam acontecer ou não, né? Vai ter tempo gerir a crise, né? Exatamente. Você que é da área de econômica, com certeza a construção de cenários é imprescindível para que você tenha essa margem, né? Se acontecer, o risco vai ser maior ou menor, de que forma vai acontecer esse processo. E no processo de mudanças climáticas, a mesma coisa. Então, assim, se acontecer, o que eu posso fazer para aquelas pessoas daquela região que foi destacada como um potencial risco ou uma vulnerabilidade, né? Para que eu já consiga me planejar. Então, o plano de adaptação climática, né, o plano de mitigação e adaptação climática, é exatamente para que o município ele consiga se planejar a longo prazo. Porque quando a gente fala em mudanças climáticas, não necessariamente vai acontecer agora, em 2026, tudo que foi construído ou descrito via plano. Sim. Né? É um processo mesmo, né? Se a gente tentar mitigar ou diminuir às vezes pode não acontecer. Mas há uma probabilidade, aí pode ser alta, baixa, né? Depende muito das características de cada município. Mas analisar essa probabilidade é importante porque vai dar subsídios para ele conseguir se planejar. Sim. E essa elaboração desse plano de mitigação climática, ele consegue ter algum modelo específico do Sebrae ou ele tem que criar mesmo do zero, né? Sim, nós fornecemos, né, uma consultoria específica para o desenvolvimento de planos de mitigação e adaptação climáticas, porque é importante para o território ele se preparar, né? Então, o se preparar é isso, né? Além do cumprimento de legislações, né? Por exemplo, recentemente saiu uma resolução do CONAMA sobre classificando o que seria justiça climática, o que seria racismo ambientais, quais classificações, né, estariam dentro desse processo que poderiam, né, ser mais vulneráveis a entrar dentro de um considerado racismo ou da justiça climática. Então, isso é importante para que eles consigam tanto analisar, né, essas políticas públicas, como eu falei, quando a gente fala em um diagnóstico, além de olhar todo o cenário e a delimitação do município, fazer o cruzamento, um cruzamento de dados, né? Com todas as legislações municipais, estaduais, federais, que obriguem, né, a execução de determinadas ações. Ah, mas eu não tenho um plano de adaptação climática, mas eu tenho um PGRS do município, né? Que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. O plano de gerenciamento, ele também vai te dar subsídios, porque assim, se o município, né, ele não se adequar a esse processo, que é uma legislação federal, inclusive, né, determinado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele pode estar emitindo mais, né, gases que influenciam no efeito estufa, sabe? É como se fosse uma reação em cadeia. Sim. Então, automaticamente, quanto mais você desenvolve igual o plano, ele vai te dar subsídios para que você insira já alguns resultados desse plano e de como que ele está agindo em relação ao plano de gerenciamento de resíduos para a construção do plano de adaptação climática, por exemplo. Exato. Então, realmente, o servidor público ou o gestor público que deseja ali implementar o plano de mitigação climática, é importante procurar o Sebrae, porque às vezes, pelas tantas demandas que um gestor público tem, essa questão ainda é um pouco complexa, muito desafiadora. Então, é interessante você procurar o Sebrae para poder ter esse auxílio na construção e criar políticas públicas eficientes no quesito da questão do clima. E aí, o que você me diz sobre o futuro de iniciativas e planejamento do Sebrae quanto à questão dos pequenos negócios e também municipais com relação ao clima? Nós do Sebrae Mato Grosso, né, nós nos preocupamos muito em relação ao processo de descarbonização. Nós fizemos essa pesquisa também para já analisar esse cenário e pensar em ações, seja para o território, né, ou seja para o pequeno negócio. Então, internamente, a gente já criou uma política de descarbonização do Sebrae Mato Grosso, né, com ações internas do Sebrae Mato Grosso. Nós já estamos trabalhando em soluções para o desenvolvimento, tanto para territórios como para o pequeno negócio, de que forma nós podemos auxiliar, né, esse pequeno na construção e a inserção do preparo para essa adaptação climática, né? Porque uma das principais lacunas da pesquisa foi isso, que os pequenos, eles sentem, né, eles já vêm sentindo esse processo, mais 70% já vêm sentindo isso, de alguma forma, mas eles não têm nada formalizado ou planejado dentro do seu negócio de uma forma de mitigar ou se preparar para caso ocorra algo. Sim. Né? Então, nosso trabalho esse ano é exatamente
esse, né? Formular ações, né? Sejam consultorias para os pequenos ou para o território, para que auxiliem eles dentro desse processo. E dentro de Mato Grosso, tem alguma cidade específica com algum case de sucesso que você gostaria de citar relacionado ao trabalho do Sebrae, junto com, seja pequenos empreendedores ou municípios? Olha, a gente tem um programa do Sebrae que se chama Cidade Empreendedora, né? Então, dentro desse programa do Sebrae, que trabalha especificamente com territórios, existem diversos municípios que já foram atendidos, que já aderiram à Cidade Empreendedora, que nós auxiliamos alguns, né? O centro, na parte do desenvolvimento do plano de gerenciamento, né, no Santa Carmen, por exemplo. Legal. Camila, para encerrar essa nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, um conselho para os gestores municipais que estão nos assistindo e que querem começar a colocar ali dentro do seu plano, né, de governo ou das suas ações diárias de políticas públicas a questão climática. Certo. Então, procurem o Sebrae Mato Grosso, né? Nós temos iniciativas aí de Cidade Empreendedoras, como também iniciativas no trabalho, né, da promoção da sustentabilidade em prol do município. Então, aí dentro do processo de sustentabilidade, a gente desenvolve tanto as mudanças climáticas, como a Agenda 2030, que é super importante também para a gente estar discutindo e trabalhando dentro do município. Então, o meu conselho é procurem o Sebrae Mato Grosso, procurem o Centro Sebrae Sustentabilidade, porque a gente está à disposição para atender tanto o município como os pequenos negócios também. Perfeito, Camila. Muitíssimo obrigada pela sua rica entrevista aqui com a gente. Obrigada a você. Prazer em conhecê-la. Antes da gente encerrar, vale destacar que o planejamento público eficiente é aquele que antecipa crises. Olhar para a sustentabilidade não é apenas proteger o meio ambiente, é garantir a sobrevivência econômica dos nossos municípios e a geração de renda para milhares de famílias. O Conecta TCE tem o papel de trazer informação e colocar novas e boas ideias em pauta, de todos os gêneros e segmentos, para inspirar políticas públicas mais eficientes. Até o próximo programa!